Olá amigos, mais uma vez um prazer você estar aqui conosco nesse estudo da Escola Bíblica Dominical e hoje começamos um novo trimestre, com o tema Avivamento Espiritual. Fique conosco, tenho certeza que você vai aprender, você vai se fortalecer e vai ser bênção para a sua vida. Deus abençoe. Estou aqui com o pastor Paulo Francisco e a missionária Ana Paula, que vai conduzir aqui esta aula. Olá a todos vocês que nos assistem. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é sobre avivamento espiritual. A leitura bíblica, ela se encontra em Daniel capítulo 9, versículo 3. Diz assim: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Antes de nós comentarmos sobre essa oração de avivamento de Daniel, vamos buscar entender o que é avivamento. Muitas pessoas confundem avivamento com crescimento da igreja. É claro que quando há um avivamento, existe sim um crescimento da igreja, mas nem sempre esse crescimento ele é sinônimo de avivamento. Tem uma pregadora, por exemplo, que ela contou que foi a uma igreja pregar, uma igreja que estava crescendo muito. E ela pregou vários domingos e ela sentiu que os irmãos não estavam recebendo. E ela questionou o pastor, o que acontece? Porque vários domingos eu já preguei aqui e os irmãos, eles não respondem à pregação, à palavra. Então aquele pastor respondeu: olha, irmã, que nós não pregamos sobre julgamento. Então o que ela pôde ver? Que aquela igreja era uma igreja muito grande, que estava crescendo muito, mas aquilo não era avivamento. Por quê? Porque o avivamento, o que marca o avivamento é o arrependimento, é um coração contrito, é um coração amolecido. Se não há arrependimento, não existe avivamento. Então, quando a pessoa ela começa a olhar para si e ver a miséria em que ela se encontra, em ver o quanto desesperadamente ela necessita da graça, da misericórdia de Deus. Quando isso acontece, aí sim existe um avivamento, né? No avivamento, por exemplo, pastores, lá na Rua Azusa, que nós temos um grande exemplo de avivamento, eles contam que pregadores chegavam lá, pregadores muito requisitados chegavam lá, e quando entravam naquele ambiente, eles se prostravam e não conseguiam falar nada, só choravam. Tamanho era o poder ali do Espírito Santo que quebrantava, tinham seus corações quebrantados. Então o avivamento ele só pode acontecer quando há um coração quebrantado. Então olha lá, espíritos angustiados e corações purificados e inflamados. Avivamento, as pessoas que conhecem esse avivamento, eu estou falando aqui de um avivamento particular, né? E não estou falando apenas das pessoas que estão no mundo e se chegam a Cristo, mas pessoas que estão na igreja, mas são confrontadas com a palavra e ali são despertadas para um renovo espiritual, para um novo regozijo espiritual. E nesse despertamento, elas têm um coração inflamado, ou seja, elas têm sede, fome de Deus. Esses dias, pastor, eu estava comentando, né, Paulo, com você. Antigamente as pessoas andavam quilômetros para chegar até um culto de oração. Quilômetros elas andavam, sem luz elétrica, sem energia. Hoje, pastor, nós falamos: olha, vamos para um encontro de oração? Eu passo na sua casa, eu te busco. Eu não vou poder. Aí tem várias outras prioridades, desculpas, justificativas, e a pessoa fala: eu não vou poder. É interessante, né, que muitas pessoas, elas se justificam o seu comportamento de descompromisso, né? Às vezes até culpando que a igreja não é uma igreja avivada, né? E o avivamento ele tem que começar em cada um de nós, né? Não é porque nós temos um acesso direto a Deus, né? Como você colocou, né? A entrega, o compromisso
de cada um com Deus, né? Isso é o avivamento, né? É claro que se a gente unir todo mundo com esse mesmo espírito, nós vamos ter a igreja toda avivada, né? Mas nós estamos passando por um momento muito difícil, e principalmente nesse momento dessa pandemia, onde que o inimigo tem feito a mente das pessoas que não podem sair de casa. Quer dizer, você pode ir no mercado, você pode ir trabalhar, você pode fazer tudo, você só não pode ir na igreja, né? Você só não pode ouvir a palavra, né? Então, o que acontece? Nós vemos assim, missionário, que o avivamento, ele é quando nós estamos vivendo a palavra, porque a palavra de Deus, ela sempre foi viva, né? Eu entendo que o avivamento é trazer vida, né? E a palavra de Deus, ela era, é e sempre será, né? Então não existe um tempo específico para um avivamento, existe uma entrega. A partir do momento que nós entregamos, Deus vai nos dar, né, essa alegria, esse gozo. Agora, as pessoas, como você disse, muitos não estão interessados em pagar o preço, né? É o que você disse, às vezes as pessoas querem a igreja como uma atividade social, fazer parte de algum lugar que ouça algumas palavras agradáveis, né? Quando existe uma palavra de correção, de confronto, aí já não aceitam, né? Então, e aí você tocou num assunto muito interessante, que muitas pessoas falam assim, poxa, aquela igreja está crescendo, então aquela igreja está uma bênção, né? A igreja que está uma bênção é a igreja que tem a palavra de Deus, né? Pode ter uma ou duas pessoas, se ali for falado a palavra como ela é, e se quem estiver ouvindo, estiver vivendo, aceitando aquela palavra, essa igreja está avivada, independente do número de pessoas que tenham, né? Então a gente tem visto hoje, não avivamento, movimentos, né? Você vê que quando vai trazer um cantor, um pregador de nome e renome, o cara ergueu a mão assim, o povo já pula, né? Agora a gente aqui prega, e o povo está lá dormindo, olhando As pessoas não são atraídas a Cristo, são atraídas ao pregador. Elas querem um ídolo, um astro, né? Justamente. E nós temos que saber que o Senhor Jesus, a sua palavra diz, que provoca muitas vezes um sentimentalismo, emocionalismo, né? Que no outro dia a pessoa está do mesmo jeito, não houve mudança. Exato. Então não houve um verdadeiro avivamento. Então assim, a gente tem que realmente saber separar essas coisas, né? Porque o Senhor Jesus, ele tem um compromisso com a sua palavra. E se nós tivermos compromisso com a palavra dele, ele está conosco e nós estamos avivados. Claro que tem vezes que nós estamos mais eufórico, né? Isso é da nossa natureza. Tem vezes que a gente está um pouco mais, né, reservado, assim, mas isso não quer dizer que a gente está frio espiritualmente, né? Porque nós somos, como nós ainda estamos num corpo, né, frágil, né? Então muitas vezes as opressões, as circunstâncias, elas mexem com o nosso emocional ali, e às vezes a gente não está com aquela, né, com aquela explosão. Mas se nós, mesmo nesses momentos, nós estamos entregues, estamos entregues a Cristo, né? Como o apóstolo Paulo fala aquele verso, né? Abatido, mas nunca vencido, né? Então assim, existem momentos assim. Então, avivamento é você realmente entregar para Deus de verdade, né? E como você falou, né? Coração quebrantado, examinar a si mesmo, você ter essa humildade de olhar para dentro de você e dizer, o que eu quero? O que eu preciso melhorar para o Senhor poder agir na minha vida, né, me usar, né? Então não é tão complexo assim, né, missionário? E todos os avivamentos que ocorreram ao longo da história, qual é a característica? Você tem uma pessoa, um grupo pequeno de pessoas, mas que se entregaram verdadeiramente em um propósito. E ali eles começaram um propósito de oração. Contagia, né? Contagiante. O avivamento, ele é contagiante. Então, a característica do avivamento é que mais e mais pessoas, é como um vírus que contagia mesmo, e mais pessoas vão sendo quebrantadas e se achegando a Cristo. Então, você tem conversões em massa. É maravilhoso, né? Quando você tem um avivamento. Nós tivemos vários exemplos de avivamento. No século XVIII, por exemplo, pastor, olha que interessante, que foi o século do iluminismo,
que eles começaram a negar a palavra de Deus. Então, eles negavam a palavra de Deus, os intelectuais iluministas, dizendo que era um mito, e negavam a ressurreição de Cristo, a encarnação de Cristo, e isso influenciou as igrejas, a teologia. Então você vai ter pastores com palavras mortas, né, as igrejas frias, gélidas. Esses pastores não acreditavam nem naquilo que pregavam, não acreditavam no céu, não acreditavam na ressurreição de Cristo, foram influenciados por essa ideologia. Então, o século XVIII, podemos dizer, então foi o século da negação do cristianismo, né? Eles criticaram o cristianismo. E foi no século XVIII que Deus levantou jovens da Universidade de Oxford, e esse grupo pequeno de jovens começou a orar por um despertamento espiritual na Inglaterra, por um avivamento. Você tem John Wesley, por exemplo, que nós conhecemos, e aí Deus fez algo tremendo, multidões, eles pregavam para multidões que se convertiam a Cristo. Então, assim, não existe nenhuma situação que possa impedir um avivamento. Em épocas de crise, como nós estamos vivendo, que é a nossa época, a época do relativismo, época onde o pecado ele não é mais pecado, de uma frieza espiritual. Descompromisso, né? Totalmente descompromisso, comodismo. Estamos vivendo verdadeiramente o que a palavra de Deus diz, né? O pecado, né? A iniquidade, né? O amor de muitos esfriariam, né? Então estamos vivendo esse momento, né? Mas eu creio sim que depois dessa turbulência, de tudo isso, Deus vai levantar um grande avivamento, né? Conta conosco, né? E aí que nós entramos, diante de tanta crise que nós vivemos, né? Nós precisamos entender o desespero que nós nos encontramos. Precisamos estar desesperados. O pecado é tanto que nós precisamos estar em desespero. E aí Deus faz a seguinte questão: quem está disposto a entrar na brecha por um despertamento, por um avivamento, para que corações sejam quebrantados? Precisamos começar por nós, né? Você está disposto, primeiro, a se colocar na brecha? O que se colocar na brecha? Olha o que diz em Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. O que é a brecha? Então você tem as cidades antigas, da antiguidade, elas eram muradas. Em algum ponto do muro estava destruído, estava ali com uma fenda, com um buraco. Então quem que está disposto ou a consertar esta brecha, este buraco, ou quem está disposto a ficar ali em pé, olhando, vigiando, protegendo contra o inimigo, se colocar na brecha? É isso que Deus nos pede. Quem está disposto a se colocar de joelhos no chão e um coração quebrantado, orando pela tua igreja, orando pela tua nação, para que Deus venha provocar um despertamento, um quebrantamento. Isso que é se colocar na brecha. E a brecha é um lugar de risco, né? Quando se fala em brecha, um muro ali que protegia a cidade, então era um lugar de risco, que era um lugar onde o inimigo queria adentrar por ali. Então o soldado que ficasse ali para proteger aquela entrada frágil, ele colocava ali a sua vida em risco. E ficar na brecha é se expor, é sair do comodismo, né? É realmente ali assumir uma postura e dizer assim: olha, eu estou aqui para fazer a diferença. Porque como tinha os muros, as cidades muradas, né? E realmente eram muradas, quando a gente vê na Bíblia, né, as muralhas e tal, eu tive o privilégio de conhecer, por exemplo, Cafarnaum, e eu vi o resto das muralhas, né? Então eram feitos de pedras, né? Pedras amontoadas, e aí a intenção realmente era proteger do inimigo. E nós hoje, né, como cidade, como edifício de Deus, a igreja como edifício de Deus, né, sabemos que existe um inimigo querendo atingir, né? Agora, aonde que está a brecha? A brecha exatamente é o pecado que permite o inimigo entrar. Porque por onde que o inimigo entra, né? Não é uma muralha física,
Não é você construir uma muralha ali, né? Colocar sentinela em volta, ficar lá dentro e falar, agora eu estou protegido. Espiritualmente o diabo vai entrar do mesmo jeito. Agora, onde que ele entra, missionário? Ele entra através do pecado. Então, aonde que nós temos que consertar os muros da nossa vida? Né? Tirando as brechas. Realmente nos arrependendo, como você disse aqui, nos arrependendo e nos consertando com Deus, né? Para que o inimigo não tenha acesso na nossa vida, né? Então esse é o avivamento. Porque o único obstáculo que existe para o avivamento é o pecado. É o pecado. Por isso que a humilhação espiritual antecede esse avivamento, esse regozijo espiritual. E é o pecado, missionário. E muitas vezes, como o inimigo a estratégia dele é tão astúcia, porque ele é o pecado, não é às vezes aquele pecado que a sociedade condena, mas muitas vezes é o pecado da omissão, né? O pecado do descompromisso, que ninguém acha que é pecado. Esse é o grande problema. Você leva a vida assim e acha que não é pecado. Não, eu não estou prejudicando ninguém, eu já aceitei Jesus, né? Eu já me batizei, e está tudo bem. Isso é o pecado do egocentrismo, né? Exato. Então, assim, se nós... Aí por isso que a Bíblia diz assim, aquele que achar que não tem pecado, já pecou. Porque nós precisamos entender o tanto que nós precisamos nos aproximar de Deus através da santificação, através da humilhação, de reconhecer os nossos erros, muitas vezes pensamentos, palavras, que tudo isso impede o agir de Deus, impede o avivamento, né? Logicamente que a gente fala assim, mas quer dizer que a gente vai ser perfeito? Não, mas só que nós temos que buscar a santidade, nós temos que buscar cada dia crescer espiritualmente, fechando essas brechas onde o inimigo tem atacado muitas vezes. E aí a gente vê, olha como hoje, Ana Paula, a gente vê, por exemplo, nos relacionamentos, casamentos destruídos e assim, banalizado, né? Aquilo que Deus criou, né? Que o Senhor criou e falou, olha, né? Vai ser um só. E hoje, né, não existe um só mais, né, junta duas pessoas, mas não é mais um, né, isso mesmo dentro da igreja, né, você vê que o pecado ele tem convencido as pessoas. Né? As brechas, né? As brechas, e eu vou dizer para você, não é nem brecha, tá rompido, tá escancarado. Não tem mais muro. O inimigo tá assim, ele tá entrando e saindo, assim, não o que quer, sabe? Porque a brecha, ele tinha que procurar, talvez, né, ficar procurando onde que tem um espaço para mim entrar. Não, agora o muro está derrubado, né? Mas vamos fazer como Neemias, né? Vamos levantar esses muros de novo. Né? Olha que versículo lindo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Todo mundo ama ler este versículo, mas pouquíssimos estão interessados em cumprir aqui, ó. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a condição desse avivamento. Deus vai sarar esta terra, porém se o meu povo se humilhar. Por isso que nós temos também que a oração, ela é a chave do avivamento. Olha, não precisa de muita gente não. Um grupo pequeno de pessoas, mas que se entrega verdadeiramente em oração, move os céus, move os infernos, faz um estrago no inferno e move o céu em favor desta terra. Na verdade, Ana missionária, né, quando a gente fala assim, às vezes a expectativa, o nosso desejo é que todos, né, se envolvessem, né, mas nunca foi assim. Nunca foi. Sempre foi algumas colunas que sustentam a obra de Deus. Sempre são, né? Porque a gente vê até quando o Senhor chamou Gideão lá para a guerra, né? O próprio Deus falou, né, de 33 mil sobrou 300, né? Então a gente sabe que é assim, infelizmente, né? Deveríamos ter mais, né? O avivamento começa com olhos úmidos, joelhos dobrados e um coração quebrantado. Olha, você não espere muito de política, de economia. Esses são os instrumentos que Deus usa para o seu avivamento. A educação, mas não é da educação, não é da política que vai vir
a solução, mas é isso aqui, ó, uma atitude de um homem, né, ou de uma mulher, de olhos úmidos, joelhos dobrados e um coração quebrantado, provoca uma revolução. Aí que está a revolução, né? Que todos falam dessa revolução. Onde começa? Aqui no nosso joelho dobrado, o coração quebrantado. Obstáculos ao avivamento. Como diz, o problema com 90% dos membros de igreja é que entramos no clube do conforto, né? Despertamento espiritual não acontece enquanto as pessoas estiverem preocupadas consigo mesmas. Pastor, nós entendemos isso na prática. Como é difícil você promover algum culto de oração que venha promover esse despertamento, porque as pessoas elas estão ocupadas consigo mesmas. Vamos participar, né? Vamos participar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Onde todos eram para estar no mesmo pensamento, animados. Nossa, eu tenho um compromisso, mas esse é mais importante. Esse que é pelo avivamento, que é para me colocar na brecha, em conjunto com a minha igreja, é mais importante. Então, eu vou mudar a minha agenda. Missionária, vamos ser bem prático, né? Hoje a pessoa, pastor, tem um aniversário, não vou para a igreja, né? Tem qualquer uma atividade social, eu deixo de ir para a igreja. Quer dizer, as prioridades, né, de buscar a Deus, quando a Bíblia diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? Então, assim, isso é avivamento. O Senhor Jesus deu a receita. Agora, o que nós não podemos é deixar essas pessoas nos influenciar. Isso. Nós precisamos... Senão nós paramos também. Né? Nós precisamos, estamos na brecha, eu vou estar na brecha e eu vou influenciar. Vou fazer de tudo para influenciar. Mas o que acontece? A maioria das vezes, as pessoas são influenciadas. A maioria não vai, eu não vou. Né? Olha, vai ter oração. A Maria vai para as outras, né? Mas poucas pessoas vão na oração na igreja, então não vou também. De semana vai poucas pessoas, então vou só no domingo vai mais gente. Quer dizer, você acha que Jesus está só no domingo? Às vezes Jesus reservou para você a bênção na terça, na quinta, na congregação, e você fala, eu vou no domingo, porque domingo tem mais gente. Bonito isso, bonito. Né? Você acha que Deus não está vendo? Né? É claro que Deus sabe, se você não podia ir, se você tinha um compromisso, você trabalha, a gente sabe que tem uns trabalhos, às vezes a pessoa trabalha, né, pastor, viaja, trabalha, não pode vir. Agora eu estou falando daquela pessoa que não tem interesse, não se esforça e pensa que para servir a Deus vai ser assim, a hora que tiver tudo certo, né? Não tem impedimento, então eu vou para a igreja. Não, para você se colocar na brecha é uma guerra espiritual. Você vai ter que vencer, você vai ter que se esforçar para isso. Isso é muito importante que você falou, que nós notamos, pastor, que as pessoas esperam os problemas delas se resolverem para elas poderem... Vai resolver nunca. Vai resolver nunca. Quando resolver, eu estou com problema com o meu marido, eu estou com problema com os meus filhos, eu estou com muitos problemas, então, para me dedicar à obra de Deus. Mas você sabe aquela palavra tão linda que o Senhor Jesus contou da grande ceia, né? O Senhor Jesus, né, disse que o Senhor preparou a ceia e convidou, né, algumas pessoas, e quando chegou no momento, um chegou e falou assim, olha, eu não posso ir porque eu comprei umas terras e eu preciso de lá ver. O outro, eu comprei uma junta de boi, né, e cada um deu uma desculpa, porque não era prioridade para eles ir na grande ceia. Qual que é a tua prioridade? Né? E não estou falando aqui de qual igreja não. Talvez você é de uma outra, não é da Peniel, vai na sua mesmo, mas vai, se entrega, ajuda o seu pastor, né? Esteja com ele lá, fala, pastor, vamos fazer um evangelismo, vamos fazer um trabalho, vamos, né, buscar as almas, vamos orar, não, mas o pastor às vezes está sozinho, né? É difícil, então como você disse, né? Por isso que é bom quando tem mais pessoas, porque um contagia o outro, um fortalece o outro, né? Porque senão fica igual o Jesus. Até as pessoas, né, falam, o Senhor Jesus quando foi orar, né, sempre era Pedro, Tiago e João, né, que estavam com Jesus, né? Mas na hora mais triste, o Senhor Jesus estava sozinho, lá no Getsemane, né? Só que é o seguinte, as pessoas falam assim, Jesus orou sozinho, mas ele era Jesus, né? O pastor não é Jesus, para ficar sozinho, e aguentar essa pressão, né?
Então precisa de ajuda, né, pastor? O que a gente vê é que o pastor citou um versículo aqui dizendo que a palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a pessoa às vezes ela lê, ou ela não entende, né? Ou ela inverte, né, as posições aí, porque prioriza tantas coisas na vida, prioriza tantos compromissos, e se esquece também que a igreja é um compromisso, né? Tem muitos que não tem compromisso, o pastor citou ao domingo, tem uns que não vêm nem ao domingo, nem todo domingo tá, né? Então precisa mudar as prioridades, principalmente nós que dissemos que somos servos do Senhor. Então a gente tem que mudar um pouco aí as prioridades, enxergar realmente que Deus, né, para nós é essencial. Não tem e aí entra, pastor, tem pessoas que acham que para ela vir na igreja, o pastor que tem que trazer, convidar o pastor. Não, você tem que entender que é um compromisso seu com Deus, com a obra de Deus. O pastor é mais um envolvido na obra, né? Porque hoje nós vemos, pastor, que as pessoas elas querem ser paparicadas, querem que passe a mão na cabeça, isso não vai gerar avivamento missionário. Justamente. Porque não tem conversão, não tem mudança. O interesse sobre si mesmo, que é um obstáculo ao avivamento. Embora você esteja mais interessado em si mesmo do que em qualquer outra coisa no mundo, ainda assim possui uma característica extremamente estranha: uma indisposição de enfrentar a verdade sobre si mesmo. Então, preste atenção nesta frase muito interessante. Olha, você tem um interesse tão grande em si mesmo, mas espera aí, que coisa estranha, você é indisposto de enfrentar a verdade sobre si mesmo. Então, isso que nós precisamos para que haja esse despertamento, enfrentar a verdade sobre si mesmo. Nós temos que tomar cuidado também, porque o despertamento, o avivamento, ele não vem eu faço tudo, né, na obra, eu estou sempre ali junto com o pastor, parece aquela oração do fariseu. Então a pessoa é o evangelismo, eu não falto em um culto, eu não perco um culto de oração, eu estou envolvido em tudo. Mas o avivamento ainda não é isso. O avivamento é quando você faz a obra inflamado, com o coração quebrantado, desprendido de qualquer interesse pessoal. Qual que é o propósito, né? Exatamente isso aí. E Deus conhece o coração. Deus conhece o propósito. E sabe as intenções, né? Porque muitas vezes a pessoa está atrás de uma posição, de um destaque, de um reconhecimento. Aí ele se desdobra, né? Só que depois que chega lá onde que ele queria, aí mostra que não era nada daquilo que ele... Justamente. Vamos pegar agora o exemplo de um grande homem que se colocou na brecha pelo avivamento. Ele fez uma oração de avivamento e que nós lemos aqui em Daniel 9:13. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com oração, súplicas, jejum e saco de cinza. E na oração que ele começa a fazer, foi despertado a partir da leitura que ele fez de Jeremias. Porque Jeremias, o profeta Jeremias, tinha profetizado que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Então, os judeus, por desobediência, por pecado, Deus julgou aquela nação com a destruição daquele reino. O Nabucodonosor invadiu o reino de Judá e levou cativo os judeus, destruiu o templo, destruiu a cidade, arrasou com tudo. E o profeta Jeremias, ele vai falar, olha, 70 anos vai durar o cativeiro. Quando Daniel fez essa oração, 67 anos, com 15 anos, Daniel foi levado cativo para Babilônia e já passou-se 67 anos. Ele pensa, espera aí, faltam 3 anos para Deus levar o seu povo de volta para a terra. Faltam 3 anos. E a partir desta palavra de Jeremias, ele começou a se colocar na brecha. Olha que interessante. Porque nós vamos pensar assim, bom, se Deus prometeu, então não precisa fazer nada. Mas olha o que o Daniel viu nessa palavra de Jeremias.
em Jeremias 29:10, ele leu assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então, depois de 70 anos, vocês vão retornar novamente para a terra de vocês. Mas, continuando na profecia, olha no versículo 12. Então me invocareis, ireis, orareis a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, existe uma condição para este avivamento, para este retorno do povo à sua terra. Se não tivesse orado, os 70 viria 170, 200, né? Não ia ter retorno, né? E buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, Daniel, ele começa a se colocar na brecha a partir desta promessa que ele leu. Ele olhou e falou assim, ó, você, né, é a pessoa que vai estar interagindo com esses versículos. Passaram 3 anos, que essa oração aqui é 67 anos depois que ele que durou o cativeiro, né? E Daniel, desde os 15 anos, ele foi tirado da sua pátria, do meio do seu povo, para levar como escravo para a Babilônia. Passou-se 3 anos, Deus despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia. E Ciro, ele vai decretar a volta dos judeus para o seu lar e ele vai providenciar os recursos financeiros para eles poderem reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Tudo começou o quê? Com a oração de um homem. Então vamos ver aí as características de um homem que se coloca na brecha, que foi Daniel. Daniel, ele tinha um lugar de encontro com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, nós sabemos que Daniel, todo o livro de Daniel mostra ele, que era um hábito, a oração dele. 3 vezes ao dia, ele ia para um recinto mais alto, né, do palácio, e dali, em direção a Jerusalém, ele orava a Deus. Pastor, 67 anos, num reino estranho, numa terra idólatra, numa terra estranha. Ele ainda tinha fome e sede por Deus, pelas coisas de Deus. 67 anos. Ele vai viver por mais de 80 anos ali na Babilônia e ele nunca vai esquecer do Deus da sua infância. Ele foi tirado com 15 anos. Olha a situação. Nós já entramos aqui na questão de uma característica daquele que se coloca na brecha. Ele nunca se coloca como vítima. Daniel tinha tudo para se colocar como vítima. Com 15 anos ele foi levado como escravo. Com certeza ele pode ter visto pessoas da sua família serem mortas. Foi tirado de todo o conforto que ele vivia e foi levado como escravo por uma terra estranha, uma terra idólatra. E como o chefe dele era eunuco, então nós deduzimos que ele se tornou um eunuco, né? Que ele sofreu castração. Então, olha que situação para um homem ser castrado e viver longe da sua terra natal, no meio de um povo estranho. E ali eles vão passar, seus amigos vão passar por 3 anos de lavagem cerebral. Seus nomes vão ser mudados para eles esquecerem a sua identidade e vão passar por esses 3 anos de lavagem cerebral. Mas ele se propôs em seu coração não se contaminar. Não se contaminar. Daniel, Deus vai abençoar ele, que ele vai se tornar o primeiro-ministro. Os 4 grandes imperadores que vão passar por Babilônia, ele foi o primeiro-ministro, uma espécie, né, de primeiro-ministro. Então, com certeza, ele foi muito vítima. A Bíblia fala isso, vítimas de perseguição, de calúnia, de humilhação, né? Belsazar, por exemplo, não deixou de lembrá-lo que ele é um escravo. Então, mesmo sendo vitimado de perseguição, foi mandado para a cova dos leões, mas ele não abandonou a sua fé. Ele poderia ter deixado de orar como ele orava, ele poderia ter abandonado seu lugar de encontro para não ser levado na cova dos leões, porque essa era a condição. Pare de orar a seu Deus, para você não ser morto. Mas não, meu lugar de encontro, ele é essencial na minha vida, ele sempre foi. E por conta disso, como ele não deixava de orar, ele foi levado para a cova dos leões, né, onde Deus deu escape ali para ele.
Mas Daniel tinha todos os motivos para ser considerado como uma pessoa, como uma vítima, né? Mas não, nesta oração, pois você lê em casa esta oração, ele se coloca como pecador, assim como o povo, e ele ora pelos pecados dele e pelos pecados do povo. E ele se arrepende pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Ele coloca o pecado do povo como sendo o pecado dele. Quem fez isso dessa mesma forma foi o Neemias também. Né? Igual, Neemias as duas orações fez a oração, são bem semelhantes. Exatamente isso, né? Reconheceu que o povo estava errado diante de Deus, né? E pediu a misericórdia, chorou. A Bíblia diz que Neemias, ele quando ele fica sabendo que os muros estão destruídos, que a cidade está assolada, ele chora amargamente, né? Então, uma das coisas que eu vejo que a pessoa ela tem que se preocupar com o estado que estão as coisas, né? Porque nós não podemos entrar nessa situação de achar, fazer o quê? É isso mesmo, e aceitar, né? Neemias, ele falou, não aceito isso, né? Nós temos um Deus, né? Nós temos uma promessa, né? E como que pode estar dessa forma? E aí ele chora, ele se arrepende, ele ora pelo arrependimento, pelo perdão, para Deus dar o perdão para o povo, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, vem com a resposta. E a gente vê, como você falou de Daniel, né? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles também foram provados, não na cova dos leões, mas foram provados na fornalha, né? E nos dois casos, Deus livrou eles. E ali foi uma prova de fé, entendeu? Porque você imagina, Daniel, na posição que ele estava, ele poderia ter negociado. Vamos dizer isso hoje, por exemplo, politicamente hoje, o que as pessoas fazem mais é negociar. Para não perder o posto. Não, vamos ajeitar aqui, o que fica bom para você. E Daniel falou, não negocio. Né? É como desde o capítulo 1 de Daniel, quando eles falam assim, olha, a Bíblia fala, eles assentou no seu coração não se contaminar. E é isso que nós precisamos como cristão, assentar no nosso coração, ter uma vida diferente, né, na presença de Deus. E agora, como característica daquele que se coloca na brecha, você tem um lugar de encontro com Deus? Porque tem pessoas que falam assim, não, eu oro trabalhando, né? Eu não tenho tempo, mas eu estou trabalhando, eu estou orando. Não é isso. Eu estou falando de um momento que você tira reservado. Quantos dias, quantas vezes ao dia, qual o horário? Isso é muito importante para aquele que se coloca na brecha. Organizar esse momento da oração. Eu vou orar tantas vezes ao dia em tais horários. Isso é muito importante. Então, se você quer começar a se colocar na brecha, comece a criar este lugar de encontro em algum lugar da sua casa. Não é durante o teu trabalho, eu não estou orando, não. É um momento só você e Deus. Claro que você tem que orar em todo o tempo, né? Você tem que estar ligado com Deus. Mas claro que se você está trabalhando, você não tem aquela concentração, você não tem aquela oração realmente completa, né? Você está ali, Senhor, me ajuda, Senhor, mas você está fazendo as suas atividades, você está, né? Agora, quando você entra na presença de Deus, realmente você está ali só para falar com Deus, né? Você começar ali naquele momento, e a oração é assim, você começa no momento, ainda a tua cabeça ainda está, as coisas ainda tá, né? E depois você começa insistindo, de repente você começa a entrar, né, na presença de Deus mesmo. É essa oração, é essa comunhão que nós precisamos. O pastor, e como nós explicamos, Daniel, por mais de 80 anos vivendo no reino da Babilônia e mantendo essa sede, essa fome por Deus, porque como ele colocou no seu coração não se contaminar, e como ele conseguiu isso? Nesse regra de oração. 3 vezes ao dia, em determinado horário, ele ia orar em direção a Jerusalém. Então isso sempre trazia à tona as promessas. Ou seja, ele tinha inflava o coração dele. Ele tinha um fluxo contínuo da presença de Deus na vida dele, né? A presença de Deus era constante porque constantemente ele buscava. Então isso trazia força, né, para ele vencer esse desafio. Então a segunda característica daquele que se coloca na brecha é como Daniel, não se colocar, reconhecer-se como pecador e não como vítima. Olha que frase bonita. O segredo da gratidão
é não olhar para Deus através das lentes das circunstâncias. Se Daniel olhasse para Deus através das lentes de tudo aquilo que aconteceu com ele, da humilhação pelo qual ele passou, então ele nunca seria grato. Mas o segredo da gratidão é olhar as circunstâncias através das lentes do amor e do propósito soberano de Deus. E Daniel fez isso. Aconteceu tudo aquilo, mas ele sempre olhava para o propósito e a soberania de Deus. Sempre olhava para Jerusalém, lembrando da promessa do retorno, da reconstrução, do avivamento que Deus tinha prometido através dos seus profetas. Buscar a Deus de todo o coração é a condição a ser cumprida a fim de receber a promessa, como nós vimos aqui na profecia de Jeremias. Deus prometeu, mas com uma condição: se me buscardes, aí me achareis. Poder da oração. Deus move o coração de Ciro. Olha que está escrito em Esdras, olha lá em Esdras, no capítulo 1, versículo 1. Depois de 3 anos desta oração de quebrantamento de Daniel. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo, e aí ele vai criar a lei, decretando a volta, permitindo a volta dos judeus para a sua terra e para reconstruir o seu templo e a sua cidade. Então Deus despertou o coração de Ciro, um rei da Pérsia, um imperador do maior reino da época. Ou seja, só pode ser Deus fazer isso, né? Porque estava ali ele abrindo mão, né, de uma mão de obra escrava, de impostos, de tributos, E o interessante, pastor, por que Ciro resolveu fazer isso? Tinha algum motivo para ele fazer isso? Não. O motivo é que Deus está no controle, né? E Deus, quando nós estamos, né, buscando, e o Senhor, ele tem um plano, uma promessa na nossa vida, ele vai cumprir. Só nós podemos impedir a promessa de Deus na nossa vida quando nós rejeitamos, quando nós deixamos de acreditar. Mas não foi o que aconteceu. Deus encontrou pessoas ali que realmente acreditou naquilo que foi falado, né? O prazo que eu vou determinar vai ser 70 anos e ponto. Pastor, né? eu acho que é Santo Agostinho, ele disse a seguinte frase: Deus, ele pode fazer sem mim, mas ele não vai fazer se eu não fizer. Então nós temos que entender o seguinte: Deus é soberano, mas ele escolheu nós, delegou a nós para agir através de nós. Sim. Por isso que ele não vai enviar anjos. Sim. É nós. A igreja precisa se colocar na brecha. Então Deus pode fazer sem nós? Pode, mas ele escolheu a nós. Mas Deus, quando Deus chama Abraão e Deus faz promessa para Abraão, né, ali foi feita uma promessa. Só que você vê que quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac, e quando Abraão consuma aquele sacrifício, pastor, né, que a Bíblia diz que Deus bradou para que Abraão não imolasse o seu filho, e logo depois, né, o Senhor pega e fala para Abraão, e ele fala bradando, dizendo: Abraão, agora sei que não negaste o seu único filho, então te abençoarei grandissimamente. Ou seja, a promessa já existia, mas se Abraão tivesse se negado a sacrificar, a obedecer a Deus, aquela promessa não ia cumprir, porque, como você disse, existe a nossa parte, existe a condição. É verdade. Né? Porque se não fosse assim, Deus faria assim: eu vou salvar todo mundo, acabou, e ponto, ninguém precisa fazer nada. Mas não é assim, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Justamente. Né? É a mesma coisa com Sansão. Deus não queria que o fim da história fosse jamais trágica daquele Esse jeito. não foi o projeto de Deus para Sansão. De jeito nenhum. Né? O projeto de Deus para o povo que estava vivendo na época de Noé, não era. O projeto inicial de Deus não era destruir o povo. O projeto de Deus, quando o povo de Sodoma e Gomorra foi destruído, o projeto de Deus não era aquilo. Agora, aquilo lá foi uma consequência do pecado.
né? E nós podemos mudar o resultado quando nós mudamos a nossa posição. Justamente. Então, aí, na última parte da oração de Daniel, ele fala: Senhor, é pelo teu nome, pela tua glória, porque olha o que os povos estão pensando do Deus de Israel. Cadê Israel? Cadê o seu Deus? Seu Deus é fraco. Então ele fala: Senhor, desperta o teu povo para que seu nome seja glorificado. Então é o propósito da oração de Daniel. O último é a exaltação do nome de Deus. Então, será que Deus pode contar com você? Deus pôde contar com Daniel. Não houve justificativa nenhuma por parte de Daniel para ele não se colocar na brecha. Ele poderia usar muitas justificativas, muitas. Foi extremamente humilhado. Imagine um jovem de 15 anos se tornar, né, pela história, nós acreditamos que ele se tornou um eunuco. Que humilhação. Mesmo porque quando o homem perde a sua masculinidade, ele deixa de produzir certos hormônios, o que acontece? A barba não cresce, a voz afina. Então é uma humilhação muito grande, ainda mais para um judeu. Mas ele não usou ele como vítima. Ele não criou um círculo ao redor de si mesmo e ficou ali se lamentando as circunstâncias que o atingiram. Mas não, ele decidiu se colocar na brecha. Ele olhou as circunstâncias pelas lentes de Deus, pelas lentes do propósito de Deus. Ele se colocou na brecha. E olha que coisa linda, depois, ao final desta oração, o anjo Gabriel chega até ele e fala: olha, muito amado você é nos céus. Uma coisa mais gratificante do que você ouvir. Valeu os 80 anos. Valeu os mais de 80 anos de entrega. Será que Deus pode contar com você? Façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar ao Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então, vocês querem um regozijo espiritual? Então, primeiro comecem a fazerem os sulcos, a cavarem os sulcos. Comecem a colocarem-se de joelhos, com o coração quebrantado, buscando pelo avivamento. Agora, pastor, nós conhecemos os avivamentos ao longo da história, que multidões se convertiam, bares eram fechados, como aconteceu no país de Gales, por exemplo. Mas quando você vai olhar, antes desse avivamento, você vai ter pouquíssimos homens, talvez um homem, ou pouquíssimos homens, anos de oração. Anos e anos de oração. Então, eu estou orando e esse avivamento não vem. Persistência. Daniel orou, na verdade, 67 anos. Essa oração dele está aqui. Mas ele orava pelo retorno do povo todos os dias. Então, a oração do avivamento, ela exige persistência. Talvez você pode até morrer sem ver o avivamento da tua nação, mas quando ele chegar, o seu nome, ele vai ser reconhecido. Nossa, essa pessoa aqui, muito amada por Deus, porque ela se colocou na brecha, em coração quebrantado e persistiu na oração. Então nós precisamos sim orar pelo avivamento da nossa nação, nosso avivamento, da nossa família, da nossa igreja, da nossa nação. Sabendo, crendo que essa oração vai ser respondida. Vai ser respondida pelo Senhor. Que diferença faz a oração de uma pessoa? Você nunca saberá até que comece a orar. Então, para se colocar na brecha, não precisa de nenhum mérito. Mas você precisa apenas de um coração quebrantado, de se humilhar-se na presença do Senhor e entender que você depende dEle, que você depende da sua graça, da sua misericórdia. Olhar para si mesmo e compreender, se humilhar e compreender que você é necessitado da misericórdia de Deus. O avivamento começa com o arrependimento. O avivamento começa com o arrependimento. Então, o que nós temos? Como nós tínhamos ali em Israel. Quando você não produz mais em uma terra, essa terra se endurece e essa terra começa a produzir ervas daninhas. E
Israel ficou por 70 anos desta forma. Quem mais queria arar essa terra, amolecer esse coração, tirar essas ervas daninhas e começar a produzir bons frutos? Era Deus. Quem mais queria isso era Deus. Então, por isso que Deus, Ele tem falado em nossos corações. Ele tem falado em corações de vários de nós, para que possamos nos colocar na brecha. E qual que é a nossa decisão? Será que quando o Espírito Santo toca em nossos corações, para que possamos organizar o nosso tempo e dedicar esse momento de encontro na oração a Ele, nós temos atendido? Ou nós temos deixado, amanhã eu inicio, deixa para depois. Que Deus, Ele quer arar essa terra. E Ele quer que essa terra produza bons frutos. E quer começar por essa terra aqui, que somos nós, a nossa mente. A nossa mente. E tudo começa quando nós nos humilharmos, quando nós nos quebrantarmos e reconhecermos que somos falhos, somos pecadores e precisamos da sua misericórdia. E nos colocarmos ali na brecha, orando, intercedendo pela nossa nação. Amém. Eu conheço a história de uma mulher africana que Deus colocou no coração dela orar por uma tribo que ela nem conhecia, e colocou o nome dessa tribo em seu coração, e ela começou a orar, sem entender o motivo. Depois ela viu no jornal o nome dessa tribo, que tinha sofrido uma invasão. Então, quando nós identificamos uma situação de desespero no nosso país, no nosso mundo, guerras, pedofilia, tantas coisas horríveis que tem acontecendo, nós temos colocado isso em nossas orações? Nós temos entendido que nós somos responsáveis. Nós, como igreja, temos compromisso para que o reino de Deus venha crescer e para que corações possam ser tocados, podem ser quebrantados e venham rastejando ao Senhor. Olha que coisa linda! O que é bonito numa igreja, pastor, não é quando várias pessoas estão falando em língua, não é quando várias pessoas estão profetizando, mas o que é maravilhoso em uma igreja é quando uma pessoa vem quebrantada aos pés do Senhor, arrependida pelos seus pecados. Amém. Então, avivamento, não confunda com dons espirituais, que é maravilhoso também, mas avivamento é frutos do Espírito. Onde existe frutos do Espírito é onde está o avivamento. Amém. Glória a Deus. Que bênção, né? Estamos chegando ao final desta aula e fica aí para você, para todos nós, esse desafio, né? A oração ela gera em nós a fome de Deus. Uma pessoa que ora, pastor, quando ela vem para a igreja, ela recebe a palavra. Quando a pessoa não tem esse hábito de orar, não busca a Deus, ela chega na igreja e volta do mesmo jeito que ela veio. Aí ela fala, poxa, a igreja não está com nada, mas às vezes é ela que está faltando buscar a Deus. Então busque a Deus, porque quando você busca a Deus e a palavra é falada, porque a oração ela gera fome espiritual. Então quando gera fome, quando Deus manda a palavra, você come. Agora é duro você alimentar uma pessoa que não está com fome, pastor. Experimenta comer quando você está com a barriga cheia para você ver. Tudo que você vai comer é ruim, né? Não tem fome. Então a oração ela gera fome de Deus, fome da palavra, né? Fome de fazer a obra de Deus. Então vamos estar em oração. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. E para falar em oração nós vamos finalizar orando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Pai querido, Pai eterno, ó Deus, nós ouvimos aqui a sua palavra, Pai. Sabemos, Senhor, que tantas coisas, tantos embaraços, tantas coisas têm, Senhor, ocupado a mente do ser humano. Ó Pai, vivemos uma época, Senhor, onde estamos aí, Pai, inserido nesse sistema, onde a tecnologia, onde tantas coisas têm chamado a atenção do ser humano. Ó Deus, a internet, o celular, ó Pai, coisas, né, o lazer, coisas dessa vida, coisas, Pai, que são atraentes para os olhos naturais do ser humano. Mas, Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o mesmo e nós precisamos de um relacionamento com o Senhor. Pai, que nós possamos desprezar essas coisas, essas ofertas, Pai, esses pratos, e não, Senhor, não deixar que essas coisas tomem o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração.
mas que nosso coração possa estar cheio da sua palavra. Que nós possamos estar, Senhor, ó Deus, em comunhão com o Senhor, através da oração, através da meditação da sua palavra, através da adoração. Oh, Pai, venha fortalecer, Pai, esse nosso ouvinte, esse que está assistindo essa programação, a sua casa, Pai. Ó Deus, muitas vezes está, Senhor, numa frieza espiritual, não tem mais desejo de ir buscar o Senhor, não tem desejo mais de servir ao Senhor, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é o mesmo. E o Senhor preparou, Pai, para nós um lugar tão especial. E nós sabemos, Pai, que nós precisamos lutar, Senhor, para que a nossa salvação seja garantida, Pai. E o inimigo tem, Senhor, tentado de todas as formas, Senhor, nos tirar da Tua presença. Ó Deus, através de coisas tão banais, através de coisas tão supérfluas, Pai. Mas eu te peço, Pai, hoje, Senhor, por cada vida, por cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos possam voltar ao primeiro amor, Pai. Ó Deus, aquela chama que ardia no coração, Pai, quando a pessoa teve um encontro com o Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, teve ali, Senhor, um lugar para fazer uma obra, Pai. Essa pessoa queria, Senhor, desbravar, queria cantar, queria pregar, queria louvar, ó Deus, e as coisas foram, Senhor, acontecendo, e veio o esfriamento, e veio, Senhor, ó Deus, o desânimo, Pai. Mas, Senhor, neste dia, neste programa, nós ouvimos a Tua palavra e sabemos, Pai, que o Senhor conta conosco. E eu quero profetizar sobre esta vida, Pai. Ó Deus, um ânimo novo, um tempo novo, Pai. Ó Deus, uma alegria nova invadindo o coração do Teu Filho, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa encontrar, Senhor, um lugar para poder fazer a Tua vontade na vida de cada um, Pai. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.